das castanhas. Eu me surpreendi, porque até o ano passado eu não sabia que o amendoim está debaixo da terra. Eu fiquei totalmente surpresa, coisa de quem nasceu na cidade de São Paulo, cresceu na cidade de São Paulo. Quando eu era criança, eu achava que a água vinha da torneira, era só abrir a torneira que vinha água, né? Então, ainda bem que hoje eu já sei que é um pouco diferente. Mas é coisa de caipira do asfalto, né? Que não sabe. E o amendoim, pelo valor dele, ele é excelente para a nossa vida. Porque ele é um alimento riquíssimo em aminoácidos. É um alimento... mas é caro. É só pegar e combinar. Os aminoácidos são os que vão formar as proteínas. A pessoa é proteína, mas não é proteína. Se for alimento vegetal, não é Que nem proteína. pulso. Não. Porque a proteína, Que nem aquela ela é uma metabolização dos aminoácidos por organismos vivos que transformam em células de proteína. Então, os aminoácidos são os alimentos construtores. Tudo que eu falar aqui é aminoácido, a gente vai pôr naquele grupo aqui, ó, dos construtores, que são importantes para a nossa estrutura física. O que a endocrinologista do Israel me explicou? Que muitas vezes, que nem a Heloísa é uma gigantona, né? Ela tem 7 anos, a cabeça dela já passou do meu ombro. Eu descobri isso ontem, né? Ela é uma gigantona. Por 2 motivos. Um, ela puxou mais para a família do meu marido, né? E o outro é para o organismo dela. Vegetariana desde o nascimento. Eu usei leite bem pouco. Meus filhos não aceitam leite de vaca, eu tentei, não aceitam. Mas usou bem pouco assim, purê de batata, nada cozido no arroz, coisa assim, sabe? Molho branco. Porque o médico na época falava que tinha dado, tinha insegurança, eu dava. Enfim, mas ela tem um crescimento até que exagerado, vamos dizer assim. Ela vai ficar grandona. Israel, ele cresce ali com muita calma, né? Ele é calmo para crescer, vai crescendo com uma calma, que eu não sei quando que vai terminar, né? Isso aí. E aí a gente se preocupa, porque eu tenho a preocupação, será que eu estou errando na alimentação? Será que eu não estou sendo extremista, não vou prejudicar meu filho? Aquelas paranoias, né, de mãe. Aí eu tenho feito acompanhamento. O que ela me explicou foi o seguinte, tem organismos, pode ser que o dele seja, que não absorve bem, e eu creio que isso é por conta do pecado, única e exclusivamente, porque inicialmente não era assim. Não absorve bem a proteína vinda dos alimentos vegetais. Precisa dos alimentos animais que já traz a proteína para poder absorver. E ela disse que o principal para o crescimento não é o cálcio, mas sim a proteína. E que as crianças vegetarianas precisam ingerir a proteína animal todos os dias. Se eu precisar, tem usado clara de ovo, e só, porque leite ele não gosta, iogurte ele toma uma vez ou outra, quando eu faço em casa, ele toma 2 dias, no terceiro aquilo já dá ânsia nele, não é do paladar dele, né? Então eu tenho usado a clara de ovo. Faço alguma coisa às vezes com ovo para ele, etc. Mas o que acontece? Qual o prejuízo? A proteína animal, ela exige muito do nosso rim. Para ser quebrada a proteína animal, ela exige muito do nosso rim. E é por isso que pessoas que às vezes comem muita carne, têm muito ácido úrico, porque não conseguem secretar direito, vai dar sabe aquele problema na pele, na mão, normalmente? Aquela mão úmida que descasca, descama, é ácido úrico. Então, se tirar a carne, se tirar alimentos animais, essa pessoa com certeza vai conseguir se equilibrar. Refinados, industrializados, ela vai conseguir se equilibrar. E no caso, a minha filha, ela já tem uma sensibilidade renal. Eu tinha isso, depois que eu parei de comer a carne, parou. Exatamente isso. Tem muito a ver. E às vezes é tratado como uma doença, e não é. Às vezes é uma adaptação de cada organismo, que precisa ser visto. A minha filha, ela já tem uma sensibilidade renal, o que me faz a crer que para ela a proteína animal já iria prejudicar ainda mais a sensibilidade natural que ela tem. E ele não, por um motivo ou outro, ele come como Heloísa e não cresce como ela, né? Então aí eu tenho feito algumas adaptações. Aí ela pergunta, por que ele pode comer ovo todo dia e eu não posso, né? Então aí a gente vai trabalhando essas diferenças dentro de casa, porque ela quer comer pelo paladar. Eu e o marido já nem comemos mesmo, mas ela quer pelo paladar, enfim. Mas aqui está um alimento rico em aminoácidos, ácidos graxos que são gorduras, que não são gorduras que vão ser transformadas em colesterol, são gorduras fundamentais para a secretação de hormônios, para
artéria, sistema circulatório. Enfim, aqui está o amendoim. Pelo valor dele, ele pode ser muito utilizado. Tem pessoas que têm alergia. Não vai usar, obviamente, né? Como qualquer alimento, pode ser excelente, mas para quem tem alergia, ele não é um bom alimento. Pode falar. Tem diferença nesse daí pro outro amendoim? Eu não sei, eu não pesquisei ainda, Valéria, nutricionalmente, né? Mas para mim a diferença tem sido assim, o outro estava R$ 8,00 o quilo, e esse daqui estava R$ 4,90, então esse daí tem sido que frequenta mais a minha casa, né? Agora, nutricionalmente, cabe a gente pesquisar um pouquinho, mas aquele lá tem um sabor mais forte, tem um saborzinho mais de terra, vamos dizer assim. Esse aqui já tem um sabor mais suave, ele é mais agradável nas receitas, ele é bem agradável. Então a gente vai usar o amendoim cru e torrado também. Ah, pode usar ele cru também. Em alguma receita a gente vai usar cru. Então vamos começar para consumo. Para consumo, olha só, a Thaís fez uma pergunta importante. Para consumo, o amendoim não deve ser consumido cru, porque existe uma espécie de um fungo que cresce debaixo dessa casquinha dele. E às vezes, se é bem pouquinho, você não consegue discernir. Você não consegue observar. Então, a gente não consome cru de maneira alguma. Eu estou dizendo que eu vou usar cru na receita, mas vai ao forno. Então, aí depois ele vai. Porque a temperatura vai neutralizar a ação desse fungo. Muitas pessoas, às vezes, comem amendoim, tem dor de cabeça, acham que tem alergia a amendoim, mas não é. É porque está comendo amendoim cru ou amendoim que não foi suficientemente cozido ou torrado e acaba ingerindo esse fungo e dá dor de cabeça. Pode falar, Isete? Eu faço leite vegetal com amendoim cru, mas cozinho. Não tem... Depois você leva no fogo, né? Não tem problema. Não tem problema. Depois a gente pode falar. Você sabe que o mel eu não usei, mas o amendoim, uma coisa ou outra as crianças acabavam comendo, mas não em massa, assim, com tanta vontade como a gente costuma consumir, né? Mas é porque ele é potencialmente alergênico pela concentração de aminoácidos que ele tem. Como a nozes também, como alguns tipos, alguns alimentos animais também são potencialmente alergênicos por conta da quantidade de proteína ou aminoácido, porque exige trabalho do organismo para metabolizar. Eu preciso daquela bacia. A lentilha ela já está praticamente boa para o nosso ponto, sabe? Daqui a uns máximos 5 minutos a gente já vai desligar. Olha isso, puxa pelo aí, né? Vamos lá. Eu preciso de água aquecida. Eu trouxe uma canequinha para esquentar água. Daí a gente vai preparar o pão. O ano passado eu ensinei um pão aqui. Agora, recentemente, a maioria sabe fazer pão, né? Mas
gostei pela economia dela, ela é ainda mais econômica e o pão ficou mais macio. Eu gostei. É uma receita mais simples. Eu vou pegar as minhas medidas. Tem só integral. Tem isso? Nancy, na questão do mel, dizem que as propriedades dele são medidas com o aquecimento, né? Poderia então substituir o melado, que é mais barato dele? Então, o mel é assim, a gente vai ver que a gente vai usar tão pouco que a gente não está acrescentando propriedade aqui. A gente está usando só a glicose dele. Não tem para adoçar, a gente está usando a glicose para que o fermento possa crescer. O fermento ele precisa de duas coisas fundamentalmente para fazer o fogo crescer. Tem mais um fator que vai ser fundamental, que é o óleo e o açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar, qualquer um, tá? Qualquer um. E eu fiz com mel e eu gostei pela economia e achei que pegando a receita, ele vai menos doce, ou seja, vai influenciar menos ainda no nosso controle de glicemia. Por ser integral e por menos açúcar ainda, ele vai influenciar. Na minha opinião, tão pouco que vai, o fermento consome praticamente toda essa glicose. Ele deixa um saborzinho ali adocicado, mas ele consome. A gente vai usar 3 colheres de mel, foi isso que eu fiz na receita? Foi. Tá. Então, vamos para a receita. A gente vai usar 3 colheres de mel. Na última? Primeira. Tá. O amendoim tá cheirando. Vou deixar você com assistente assim. Você chacoalha do lado, tira, vê pra mim. Tá. Não, nem precisa, eu sei. Aí é só pra ver, porque às vezes quando eu falo uma coisa que tá diferente na receita. Daí vocês já vão lembrar, né? Vocês anotem aí a observação, que às vezes eu na receita me perco um pouquinho. A água tá morna? Tá bom, viu? Tá bom, né? Tem que sair de casa e ir pro Esse forno é muito bom, né? Esse aí é maravilhoso. Vamos lá. Aí o pão, como que eu ensinei no ano passado? Põe os secos, o fermento, o óleo e depois vai pôr na água. Porque uma das principais dicas para o pão integral ficar macio é a umidade da massa. Não é uma massa seca como a massa do pão branco. Por quê? Porque tem fibra. E o que a fibra faz? Chupa a água. A gente consome uma alimentação integral, a gente vai sentir mais sede. Isso, a gente vai sentir mais sede. Então a gente vai perceber que a gente vai beber aqueles 2 litros de água recomendado, que às vezes é um sacrifício beber. Se você mudar a sua alimentação, você vai beber ele bem mais fácil. Vai parecer tão bom, porque aquelas fibras elas precisam de água. Sem água elas param ali e não limpam nada. Então é com a água, porque adianta só a bucha na sujeira? Adianta só a bucha na sujeira? Passa sabão na bucha e passa na sujeira? Não, precisa de água, né? Se não tiver água, não fica limpo, não tem jeito. Então é a mesma coisa. Então, aquela outra receita ela é boa, porque você vai pondo água até você ver. Mas aqui, nessa receita que eu aprendi esse ano com outra pessoa, uma amiga, eu gostei do pão dele, falei, como você faz? Quero fazer igual. Aí é o contrário, eu ponho a água e ponho na farinha. Então pode ser que eu não chegue a usar toda a farinha, mas é um pão 100% integral, que fica muito macio. Vamos ver se a água está morninha aqui.
o arroz e feijão daquele grão para quando ele brotar, ele tem aquele arroz e feijão. Aquele germe é como se fosse a mistura e a fibra é aquela casca que protege. Então, proporcionalmente, o amido realmente é maior, o germe é bem menor na massa e a fibra é considerável, vamos dizer assim, que fosse para encapar. Então, seria 2,5 de fibra, mais uma de 3/4 a 1 de germe e 1 quilo de trigo. Aí, normalmente, a gente põe também a linhaça, né? Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu não tenho um chique desse, que médio, eu tenho um outro piorzinho, mas a água ela tem que estar morna, que dê pra gente pôr a mão, porque afinal se queimar a nossa mão vai queimar o cobre do bichinho do fermento também, tá? Então, aqui está, só para tirar a dúvida. Eu sou desastrada, viu? Não precisa ter nada, nenhum dom especial para fazer isso aqui. Ó, a gente vai usar 800 ml de água, né? Aqui tem meio litro já. Daí a gente vai pôr na bacia. Ah, porque estava derramando e o cabo dele ficou quente, porque o fogo é muito alto ali, mas normalmente seria. Isso. Aí a gente vai colocar o fermento. Tá, fermento faz mal para a saúde? Claro, né? Se você abrir esse envelope e comer, faz muito mal. Vai te dar uma dor de estômago, enjoo, faz um mal terrível. Agora, se você deixar que o pão ele fermente o tanto que ele precisa para todos os gases serem liberados, porque que acontece? Quando esse bichinho ele se alimenta do açúcar e do óleo, ele libera gases. E esses gases que fazem o pão crescer e ficar fofo. Qualquer fermento libera um gás. É esse gás, essa que faz mal pra gente. Por isso que é recomendado comer o pão no outro dia. Porque aqui o aquecimento todo já foi embora, ele já parou de liberar aqueles gases, ele já tá, vamos dizer assim, bom para consumo. Aqui o pão é a mesma coisa. Se eu não deixar ele fermentar o suficiente, se eu não assar ele bem, ele vai ser aquele pão que vai cair no estômago e vai fazer mal. Queimação, azia, refluxo. E aqui a gente vai pôr o fermento na água. O trigo integral, ele tem mais componentes do que o trigo branco. Para cada quilo de trigo branco, você usa um envelope desse, que equivale, acho que a 3 tabletes do fermento fresco, que eu nunca usei. Agora, como o trigo é integral e a gente ainda põe mais coisas, a gente vai usar, para a massa integral, são 2 para cada quilo. Essa é a base, porque senão ele não vai ficar macio. Eu como pão comum e gosto. Eu gosto de pão maçudo, eu gosto de pão mais consistente. Mas, normalmente, quando eu faço para outras pessoas, eu faço com essa recomendação, porque nem todo mundo é obrigado a gostar de coisa dura, né? Mas assim, então aí a gente vai misturar bem aqui. Diluir ele. Na água morna, gente. Uma filmadora, uma TV. A água precisa ter dado um pouquinho mais quente, vamos ver, mas pão, eu já descobri uma coisa, que pão não dá errado se você souber orar. Se você não souber orar, ele pode dar errado sempre. Agora, se você souber orar, você viu que está dando errado, você começa a orar. Você começa a orar que ele dá certo no final. Óleo. Tá, o melhor óleo hoje para consumo é óleo de girassol, óleo de milho. O milho hoje transgênico, né? Então o girassol está menos transgênico ainda do que o milho, porque a produção de girassol não é tão difícil quanto a produção de milho, não é tão atacado quanto o milho pelas pestes. Então o girassol ainda não é tão transgênico quanto o milho. Eu conversei com a nutricionista de segurança, eu sei que o girassol é igual ao sódio, que usa os mesmos emulsificantes. Ela falou assim que o melhor é o de canola. Tá. E o canola ele isso não existe, mas mesmo assim o óleo é melhor do que o girassol. Mas é transgênico. Mas eu estava assistindo. Saúde, já falou do canola. Então, é isso que eu vou dizer a vocês. Nesse quesito, a gente não
gente ora a Deus, que Deus dê a luz para aquela pessoa, porque a gente vai ter menos poder de convencer do que o Espírito Santo. Então, ora a Deus. Agora, com relação, pelas pesquisas, como se chama? Raíssa, pelas pesquisas que eu fiz, eu, na minha consciência, preferi o uso ainda do óleo de girassol. Eu uso Não, óleo porque de assim, eu comprei o girassol e ela falou, olha, continua com o de soja, então, porque o girassol tem os mesmos, assim, Eu uso óleo de soja. Olha, obviamente, a maioria das vezes eu uso de soja. Hoje, você acha fácil passar 4 anos vivendo sem trabalhar, só comportando com 2 crianças? É fácil, Valéria? Não é fácil, né? Você só tem uma, né? Eu tenho mais uma, né? É. Não, só tem uma, mas vale pra 2. Ah, vale? Ah, entendi. Vai para 2. Não, vale. Aí a gente deixa aqui um pouquinho o mel, que é o alimento do bichinho, junto com a água morna, que a temperatura faz ele agir. E também a gente deixa aqui o óleo. E aí, enquanto isso, a gente vai triturar alguma coisa. Deixa ele uma coisa nojenta, né? Sem cara, sem nada. O sal a gente não põe agora, porque o sal ele não é... Ele atrapalha a ação do fermento. Então, se eu colocasse o sal aí, ele atrapalha. Mas na hora que eu coloco com a farinha, aí ele já fica mais distribuído, não atrapalha. Então, gente, que meu então, uma validade. Aí eu parei de usar esse como Não, eu tava com medo disso. Esse aqui, eu parei de usar você usa esse um fresco? Eu não sei, às vezes pode ser que a armazenagem, alguma coisa, né? Ele cresceu, esse é mais barato. Olha, a gente coloca essa farinha aqui. Meninas, a gente pondo a farinha aqui, é a base do pão integral. A base do pão é farinha, água, fermento, açúcar, óleo, sal. É a base do pão. O restante, aí é o que você tem em casa, é sabor. É o que você tem em casa, é o que você... É a sua criatividade, fala. Uma coisa que dá pra comprar. Uma coisa que você percebe que na sua família alguém está precisando mais. Se você precisa de um pão mais regulador, você pode pôr umas 2 xícaras de aveia, você vai colocar linhaça triturada, porque a linhaça inteirinha dificilmente a gente consegue aproveitar. Então eu vou pôr aqui, ó, vou pôr uma xícara. Então, a triturada, por que a gente não deve comprar triturada? Aqui eu pus 4 porque é 1/4 de xícara, tá? A outra tá suja. Aí, por que a gente não deve comprar a triturada? Porque ela é rica. Qual que é a principal propriedade da linhaça? Além da fibra e como ela age no intestino, qual a principal? O ômega 3 é o quê? É uma graxa, é um óleo. E o óleo, o que acontece com ele se ele fica com temperatura, luminosidade? Ele fica ranço, né? Ele passa do ponto. Ele fica saturado, né? Quando ele satura, ele fica ranço. Então, a linhaça, ela tem um ponto de a gordura do ômega 3, ela tem um ponto de saturação muito baixo. Então, como que eu uso em casa? Eu uso triturado, às vezes, sobre a comida, eu uso. Então, eu compro ela inteira, trituro assim no liquidificador, guardo num vidro bem tampado e ponho no freezer da minha geladeira. E daí eu tiro e coloco na comida e ali ela vai manter o ômega 3 sem saturar. Olha, se você não puder pôr no freezer, na geladeira, já é melhor. Mas o freezer, ele em geral, porque o ponto de saturação dessa gordura é muito baixa a temperatura. Uma temperatura baixa, ele já satura. Então, quanto menor a temperatura, mais tempo vai manter essa propriedade dele. Então, aí, normalmente eu trituro para usar. Eu não trituro tudo que eu compro, eu trituro uma parte e vou triturando à medida que eu vou usando. Quando eu vou pôr no pão, em alguma receita, eu trituro na hora e já coloco. Ele vai ter um forno, ele vai perder? Ele vai perder, ele vai saturar. Mas aqui o fundamental para a gente vai ser a ação reguladora da linhaça. Para ser um pão mais regulador, que vai trabalhar mais na parte do intestino. Isso vale para chia também? Isso vale para chia? Eu ainda não usei a chia. Não posso falar muito sobre a chia. Não usei porque
gente vai usar depois do primeiro crescimento só para corrigir a umidade da massa. Por quê? Ah, tá faltando isso. Vamos que peça. Uma xícara. A água tá aí, né? Ela tem que ser realizada. Não, não vai. Ó, agora põe aqui o amendoim e depois eu vou completar a farinha. Às vezes você vai usar mais farinha do que 1 quilo, por exemplo, para chegar no ponto, às vezes vai usar menos, porque dependendo da safra do trigo, da armazenagem, da época do ano, ele é mais ou menos úmido. Então, olha, ela vai dar mais ou menos os pãezinhos que a gente vai fazer aqui, varia também, mas em geral é em torno de 20 a 25 pãezinhos. Eu gosto de fazer daquele jeito que assa melhor. O integral tem que ser menor. Quando é integral tem que ser menor, porque naquele de outra forma, ele já não assa muito bem por dentro, e para assar bem por dentro tem que ficar muito grosso por fora. Acho que mais um pouquinho. Quanto mais mole eu deixar a massa, mais o fermento vai atuar. Quanto mais seco eu deixar, menos ele vai atuar. Eu vou deixar aqui médio, vou deixar ele aqui, eu vou deixar ela aqui ainda grudando na mão, mas daí depois do primeiro crescimento a gente vai corrigir a umidade com a farinha branca. Por que eu vou corrigir com a branca? Porque se eu pôr mais da integral, pode ser que depois no forno ele fique ressecado e duro de novo, por causa das fibras. Então a farinha branca, ela mexe na umidade só naquele momento. Ali o que ficou, fica ali mesmo. Agora a integral não, vocês vão ver que a massa vai ficar mais seca. Depois que crescer, ela vai tirar mais, ó, isso aqui vai sumir. Ela vai lá com a linhaça que a gente colocou, vai tirar, vai puxar essa água. Mas pão, a experiência, você tem que ir ali, uma oração, errou uma vez, faz a segunda. Errou a segunda, continua fazendo. O meu primeiro pão não foi bom. Eu demorei acho que mais de um ano para fazer um pão bom, para falar a verdade. E ali é que meu marido me ensinou. Ó, não precisa sovar.
30 minutos a massa. Ó, no lugar de 3 colheres de mel, você pode usar meia xícara de açúcar mascavo, por exemplo. Melado eu não experimentei porque eu não tinha em casa. Pode usar meia xícara de açúcar mascavo nesse método, né? De colocar água primeiro. Aí você falou que deixa quanto tempo, Nancy, depois? Alguém mais quer ver a massa para ir para lá? Eu. Passa para lá então. Aqui está o grão, olha, cozinhou lá, passou um pouquinho. Daí a gente já desligou, pode ir. Esse aí a gente vai deixar ele crescer ali uns 40, 50 minutos, vai depender um pouquinho do que a gente vai estar fazendo agora. Com açúcar, 20, 40 minutos, é o primeiro descanso da massa. Aí depois a gente vai amassar, fazer o formato, e aí a gente pode deixar mais uns 20 a 30 minutos e tampar no forno. Quanto tempo? 20 a 40 minutos é o primeiro descanso. Depois volta e deixa mais. Eu não sei fazer isso. E eu vi a minha avó fazer isso. Eu nunca sei de fazer isso. Olha só, essas receitas de bolo, a gente não veio programada para fazer. A gente veio porque não vai fazer parte do nosso cardápio de almoço. Mas eu achei importante colocar, porque algumas não sabem como fazer um bolo sem ovo e sem leite. E isso às vezes é interessante porque se a gente encontra algum interessado que tem alergia à lactose, que está muito comum hoje, e você pode ajudar. Então são massas que dão certo, a gente fez no ano passado, esse ano a gente não vai fazer. Esse foco de dentro não é que A receita original é banana colocar uma colher. Mas eu vou jogar o negócio de fora, eu ponho tudo e dá certo. Mas o mínimo seria uma colher de limão. A granola, eu não trouxe o coco seco triturado. E pelo coco seco, eu não sei, esse daí eu fiz a lista, eu passei e repassei, o mercado já estava fechado, eu passei e repassei. E deixa eu perguntar, vocês não acharam um coco por aí não, né? Pois é, então acho que vocês não vão achar mesmo. Então eu vou deixar a granola como orientação também. Eu só fiz com coco, eu não sei fazer seco. Por quê? Porque o coco, eu pego o coco seco, quebro ele, trituro no liquidificador mesmo, não fico ralando, trituro no liquidificador, e aí eu misturo ele bem com aveia. E aí eu coloco ele lá no forno para torrar com aveia. Assim, eu trouxe aqui um coco ralado. O que a gente pode fazer, talvez, então, uma receita manca, né? Uma adaptação, umedecer esse coco que eu trouxe, que esse coco, inclusive, é meu pessoal que eu trouxe para fazer um pãozinho recheado com vocês. A gente pode umedecer o coco, colocar, mas ele não vai ficar tão bom quanto fica quando a gente usa o coco mesmo. Mas a gente pode fazer, porque daí a gente já tem a aveia, tem tudo, né? Senão vai ficar tudo bem parado. Pode falar. Pode ser. Melado, tem pessoas que não gostam do sabor de ferro que ele tem. Mas ele é muito bom. Se a pessoa tem anemia, mas você pode usar junto dele, tudo melado. E aí ele dá uma quebrada. As meninas estão eufóricas.